Beleza, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Marcos Menezes e eu trago mais uma aula do nosso treinamento em audiovisual, a nossa última aula, infelizmente. Esse treinamento é contemplado pela Lei Aldir Blanc, Apoio Itapevi e Governo Federal Pátria Amada Brasil. Bem-vindos ao nosso curso. E aí, gente, bem-vindos a mais uma aula, é a nossa 10ª e última aula. Tivemos que fazer muitas mudanças durante esses meses, houve datas que não deu para sair certinho. A gente tem uma coisa em mente, mas vê que quando a gente aplica, tudo muda. É bem complicado aulas online, gravar, editar, tá? Mas finalmente chegamos. Como eu tinha dito nos outros vídeos, no 8º vídeo, se eu não me engano, nós não tivemos como gravar algo, editar e apresentar como produto final, exatamente pela pandemia e tudo fechando de novo, parques fechando. E o meu roteiro que eu tinha em mente era para ser feito no parque da cidade, mas não tem como, está tudo fechado. Então eu mudei um pouco as aulas, até mesmo o tempo dela eu vi que estava muito extensa e teve que ser reduzida, exatamente pelo fato da aprendizagem, tá certo? Ninguém presta atenção em um vídeo com mais de 40 minutos, 50 minutos. Isso não existe, tá? Então, hoje eu trago a última aula que eu tive que adaptar, que vai ser teoria das cores, melhor dizendo, paleta de cores no cinema. Nós sabemos que as cores podem trazer emoções pra gente, tanto de aconchego, raiva, ódio, medo, tanto que muitos filmes bons aí usam dessas cores para trazer sentimentos para o seu telespectador. E vamos falar um pouco dessas cores, alguns exemplos de cores e tipos de cores que trazem certos tipos de sentimento. A paleta de cores no cinema. A teoria das cores sugere que as cores e os tons são capazes de influenciar ou comunicar certos espectros de emoção. Por isso, a teoria do audiovisual estabelece o conceito de que as cores são um elemento eficaz na comunicação de emoções subjetivas para a audiência, porque ajudam a contar a história do filme. Isso é muito legal. Com as cores, nós ajudamos a contar a história do filme. Se você pega um filme que tem que ser dramático, joga uma cor fria do começo ao fim e ele será. É difícil aplicar isso? Claro que é muito difícil aplicar cores, mas é funcional e é efetivo. É importante lembrar que um filme é uma sequência de várias imagens estáticas. Ao pausar um filme, estamos vendo um frame ou uma fotografia dele. Por isso, no universo do cinema, se utiliza o termo direção de fotografia. Isso é bacana. Nós sabemos que a sequência de imagem é formada por frames, que seriam fotos estáticas. Então, por isso, essa parte do cinema é chamada de fotografia. Fica pensando, fulano ganhou Oscar da melhor fotografia do filme X. Aí você fala, mas como assim foto ser um vídeo? Porque a foto estática é uma bela fotografia. Quando alguém diz que a fotografia daquele filme é espetacular, essa pessoa está se referindo, entre outros elementos técnicos, às cores, luzes e sombras que o diretor escolheu para determinar cena ou para o filme inteiro. Isso é muito importante. É fácil fazer uma paleta que seja esteticamente agradável, mas difícil fazer com que ela preste um serviço à história. Roger Deakins, diretor de fotografia britânico, ele quer dizer o seguinte: é fácil você criar uma paleta de cores para o seu filme. Vamos tirar como os Avengers, Vingadores, que eles levam o preto, o azul e o vermelho. E eles levam isso do começo ao fim, em todos os filmes. Só que tem que fazer funcional. É a mesma coisa que eu colocasse eles roxo. Não seria funcional para aquele filme. Então precisa ser funcional essa paleta de cores. Se você pensou em uma paleta de cores, começou a gravar, mas viu que não está batendo, dá meia volta e repense. Há filmes que abusam de tons azulados para passar um clima frio ou sombrio.
Outros utilizam cores vivas e de alto contraste para dar a ideia de animação. A combinação e exploração das cores transmitem ideias e sentimentos que completam a história narrada, efetuando uma forma de comunicação subjetiva com o espectador. Por exemplo, O Regresso em 2015, direção de Alejandro González Iñárritu, cinematografia Emanuel Lubezki e crédito do Twitter Cinema de Paletas. As cores que foram utilizadas partindo para o frio, né? Em contraste ao filme de Iñárritu, o diretor de fotografia John Salley, com direção de George Miller, buscam tons de vermelho e laranja em Mad Max, Estrada da Fúria, para demonstrar a fúria das cenas agitadas no filme. Os efeitos especiais utilizados também contribuíram para intensificar as cores e trazer a subjetividade do mundo pós-apocalíptico retratado. Mad Max 2015, direção de George Miller e fotografia de John Salley. Ele puxou mais pro laranja, né? Aqui o laranja, o marrom, para dar uma coisa de quente, calor, de deserto, de sede. Eu olho essa foto e sinto sede, e é isso que a paleta de cor tem que fazer. Você tem que olhar para uma foto e falar: caramba, estou sentindo aquilo. Se eu tenho alegria, se eu estou com medo, se eu estou com fome, eu olho para a paleta e eu tenho que sentir aquilo para que ela seja funcional. Alguns diretores utilizam o contraste para criar paletas de cores interessantes. O diretor Jean-Pierre Jeunet usa cores opostas e complementares na maior parte dos seus filmes, acrescentando uma noção de surrealismo, estilizados aos filmes a partir de paletas excêntricas. O vermelho e o verde são muito utilizados em Um Fabuloso Destino de Amélie Poulain, para enfatizar cenas surreais, por exemplo, na cena em que o abajur do porco de Amélie conversa com ela. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, 2001, direção de Jean-Pierre Jeunet e fotografia de Bruno Delbonnel. Olha as cores, não, essas cores são bem legais. Aqui, vamos dar uma analisada. Ele usa o contraste externo, extremo, de uma cor para outra, mas são cores que se completam, tá? Na paleta de cores, mas ele não tentou manter nenhuma coisa de quente, nem frio, nem alegre, nem dor. Foi uma coisa excêntrica. E ele tem as paletas dentro dessa paleta, do mais quente, do médio até o escuro, que seria o light, o médio e o dark. E os aspectos gerais. Essa barrinha aqui de baixo seria aspectos gerais, seria tudo que está no filme. Em algum momento entra essas cores. Se ela estiver mais à noitinha, chegou em casa, vai deitar, a paleta dark. Ela acabou de acordar, está andando de dia, a paleta light, que é a mais clarinha, mas dentro também do mesmo padrão. Essa paleta é fantástica. A cor também é utilizada para enfatizar um clima ou humor específico ao enfatizar o ambiente ou o personagem. Tim Burton é mestre nisso. A paleta de cores da Fantástica Fábrica de Chocolate destaca um clima estranho e surreal de uma maneira sutil. O diretor prepara o espectador para as cores vibrantes com os elementos extraordinários da fábrica em contrastes com a palidez da cidade. Entretanto, os personagens principais são sombrios em meio a tanta luminosidade de cores fortes. Quem assistiu a Fantástica Fábrica de Chocolate sabe do que ele está falando. É uma cidade cinza, sem vida, triste na época de inverno. E quando se entra na fábrica, ela é colorida, viva. Só que ao mesmo tempo, as cores dos personagens em si são sombrios. Mesmo no meio de uma alegria, porque a fábrica é totalmente alegre, com cores vivas, eles são sombrios. As suas cores são sombrias. E quando sai da fábrica, toda a cidade é pálida, cinza. Eles utilizam a mesma paleta de cores. É bem legal quando a gente acha exemplo com as paletas gerais. São as cores de aspectos gerais que vão estar em todas as partes do filme. São as partes mais escuras, vamos dizer que eles estão em um sombreamento.
E são as cores que eles utilizam quando está bem claro, onde não há muita sombra, né? Então tem o light, o médio e o dark e mais a paleta geral. E essas cores são bem legais. E olha, um exemplo que está aqui, eu não me lembro o nome dele, mas ele é o dono da fábrica. Olha como ele é cinza, ele está na paleta mais dark, que é a última dali, porque ele vive na tristeza, ele vive dark, ele vive na escuridão, tá? É bem legal. E o garotinho ali, ele também está um pouco partindo para o lado dark, um pouco partindo, ele está entre o médio mais para o escuro, né? Porque ele também é triste, e nós temos que entender isso. Lá na história, ele é pobre, e o sonho dele é estar lá. Bem legal. A Fantástica Fábrica de Chocolate de 2005. Esse não é o filme original, mas é bem bacana. Direção de Tim Burton e fotografia de Philip Rousselot. Deadpool 2016. As cores vermelhas, com a paleta de cor que puxa para o vermelho, para o cinza, para o sujo, dá aquela impressão de guerra constante, porque esse cara é uma guerra constante, onde ele vai, ele começa a brigar, né? Azul é a cor mais quente, olha como dá uma coisa mais de tranquilidade. Eu não me lembro bem esse filme, mas quando eu dei aula, eu falei muito dele, mas já faz quase 2 anos e eu acabei esquecendo. Quase 2 anos? Foi? A última aula que eu dei de audiovisual presencial foi em 2018, se eu não me engano. Minto, 2019, na Cultura. E nós falamos desse filme, sobre as cores aqui, elas não são nem alegres e nem são escuras, elas estão em uma tonalidade fria, apesar do nome, né? Azul é a cor mais quente. O Iluminado, de 1980. As cores vamos dizer que são cores que arremetem ao psique da pessoa. Essa cor meio laranja, misturado com vermelho, com azulado. Perdidos em Marte é quase a mesma pegada do Mad Max, mas mexendo com o psicológico por causa do vermelho, porque o vermelho mexe o vermelho mexe com o psicológico da pessoa também, além de ser cor de sensualidade, de desejo. Quando é um vermelho intenso, podemos dizer que nós queremos algo sensual, algo desejoso. Quando é um vermelho mais partindo para o marronzinho, nós estamos mexendo com o nosso psicológico, vamos dizer assim. Up, Altas Aventuras em 2009, as cores azuis, calmas. Era uma vida triste lá do senhor, que eu esqueci agora o nome. E esse garoto veio para dar um up, e esse up passa das cores da tranquilidade, que é o azul, né? A cor central dela é o azul e o roxo. Vamos contar que é ali naquele meinho. O Rei Leão, Os Vingadores, que eu acabei de falar, as suas cores predominantes, o azul, o preto e o vermelho. Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, em 2011, as cores frias que traz dramaticidade à sua cena. Falando aqui um pouco do nosso quadro de cores, as cores quentes e as cores frias, nós praticamente aprendemos isso na escola, mas não custa lembrar que as cores de tons azuladas e esverdeadas sempre são as cores mais frias, e as cores e os tons mais quentes são vermelho, amarelo, daí para cima são as cores mais quentes. As cores quentes, elas arremetem à felicidade, a desejo, também a esperança, tá certo? A calor. Já as cores frias, que são as cores azuis, verde escuro, verdinho claro. O verdinho claro ainda está balançando entre os dois termos. Traz medo, desespero, cansaço, são cores frias, são cores de desânimo. Então lembre-se sempre de fazer isso. Se eu vou fazer um filme de comédia e eu coloco cores frias, eu preciso saber o porquê. O porquê, em qual momento que vai ser uma comédia. Porque até então, seria então a história de um palhaço triste? Um palhaço depressivo?
Nós temos que pensar muito nisso. Eu quero fazer um filme de terror, mas vou usar cores alegres como laranja, amarelo. Dá para fazer? Dá, mas o porquê que eu quero fazer isso? Porque as cores não batem. Então tem que pensar nisso, tá bom? Sempre antes de fazer um filme, pensar em sua paleta de cores. Essa tabela aqui fala das cores e as suas cores opostas. Nós temos as cores quentes e as cores frias. Só que tem os seus opostos também. Quais são as cores quentes que podem ser usadas com as cores frias? Essa tabela indica quais são elas. Se eu for usar um verde claro e eu quero uma cor oposta para isso, que é oposta ao meu quente, qual é a cor que eu posso usar também que elas vão encaixar certinho e vai ser visualmente agradável e vai passar o que eu quero? Seria o carmesim aqui, que é o lilás, né? Por exemplo, o azul. Eu quero o filme do Regresso, que é totalmente azul para dar dramaticidade. Eu quero uma cor em certo momento, eu vou tirar aquela dramaticidade da cena e quero pôr algo alegre ali. Vai ser difícil, porque ele é dramático do começo ao fim. Que cor que eu posso usar? Do azul, a sua cor oposta é o amarelo laranja ou laranja, que é o que mais chega próximo. Então eu posso criar cenas um pouco mais quentes, mais felizes. Por exemplo, lá é muito gelo, uma parte que o sol já está chegando, posso colocar alguns objetos, algumas cenas com essa tonalidade, que é do amarelo e o laranja. Então essa aqui é a tabela de cores opostas que também se encaixam. Diferente se eu estou usando um carmesim, que é o lilás, e quero usar um vermelho. Vai ser conturbado tentar fazer isso. Dá para fazer? Difícil, mas dá, tá bom? E então, gente, chegamos à nossa última aula. Eu queria agradecer a todos vocês. Vou fazer ainda mais um vídeo que é um resuminho de tudo que nós fizemos, tudo que nós aprendemos e falar um pouco sobre o projeto, tá bom? Mas as nossas 10 aulas estão aqui. Tive que mudar porque fui obrigado, teve muitas coisas que rolaram. A pandemia não parou ainda, isso está acabando com a gente, mas é isso. Espero que seja informações preciosas que possam ajudar no seu dia a dia no audiovisual. Essas dicas, elas não são... Esse curso ele não é só para curtas metragens. Você pode usar isso para qualquer tipo de trabalho. Se você tem um canal do YouTube, você pode criar a sua paleta de cores que vai ser agradável. Eu quero ser um canal bem alegre, então vamos para as cores quentes. Eu quero ser um canal de humor negro, tem canais assim, vamos para paletas frias, mas que o conteúdo do nosso curso em si, que são dessas 10 aulas que nós aprendemos muita coisa, sejam válidos e que vocês possam usar isso em todas as áreas do audiovisual. Foi um curso básico porque não tem como se estender muito, não há condições alguma, mas agradeço a cada um que aqui esteve. Nós teremos agora os nossos plantões. Os plantões chama que eu respondo, tem dúvida, eu respondo. Veja todos os vídeos, assistam. Tem dúvida, me chama, manda o WhatsApp, tem o meu número. Manda as perguntas aqui, compartilhe esse vídeo, porque não é só compartilhar o vídeo, é compartilhar conhecimento. Tem aí um amigo, alguém que faça também um vídeo audiovisual, manda para ele. Vai ser bom para todos nós, tá bom? Vou fazer mais um vídeo ainda que é falando do nosso projetinho, como que foi, como não foi. E muito obrigado, valeu a força e vamos lá.